Bom dia, irmãos. Bom dia, a graça e a paz esteja com cada um aqui nesta manhã. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da família, pela sua vida que nesta manhã se dedicou em se levantar, coisa que é muito difícil, né, irmãos? Levantar de manhã, domingo ainda. Mas estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. E eu quero nesse momento tão especial quanto convidar aqui Valdemir e Nenete, né? Valdemir e Luzinete, eles estarão sentados aqui. É bem provável os irmãos ainda não saberem o que irá acontecer, mas hoje é um dia muito especial para esta família, para este casal. Hoje se completa 25 anos de casado, e por isso nós comemoramos bodas de quê, irmão? Bodas de quê? De prata. Então vamos dar uma salva de palmas para esse casal, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe mesmo. E eu vejo que para chegar a 25 anos de casado, irmãos, é muita luta. Muita luta. Mas eu estou casado há 8 anos. Eu sei de cada minuto da minha vida conjugal. Lutas. Serginho está ali me olhando ali, luta. É luta, irmãos. Doutor Josia, Dona Zenilda, luta. Luta, luta, luta. Vida conjugal é luta, é batalha. Cada dia, irmãos, enfrentar um urso. Cada dia enfrentar um leão, como Davi. Cada dia enfrentar uma batalha. E aqui está um exemplo de casal. Eu, quando recebi assim a palavra da Nenete, Dinho, eu queria só uma oração. Eu falei, não, porque a vida de vocês é um exemplo, precisa ser muito mais. Irmãos, assim como muitos irmãos que estão aqui, vocês querem comemorar a boda de prata, boda de ouro? Eu sei que boda de ouro é aquela coisa ainda mais. Fala com a gente, irmãos. Nós vamos fazer assim um momento singelo. Não o quanto vocês merecem, porque vocês merecem muito mais. Vocês merecem muito mais. Mas o que nós possamos fazer, vamos fazer neste momento. Mas eu sei que o maior carinho não será apenas nessa reflexão, mas será o dia a dia. Os dias que estamos juntos, que choramos juntos, das lutas juntos. Eu sei, eu ando com Jaine, que é a filha querida, a única também, herdeira das dívidas. E Jaine é uma batalhadora, irmãos. Ela ajuda o pai na mercearia, chega tarde, tem que pegar o ônibus e vai para a faculdade, chega. A vida desta menina é uma luta. E eu vejo que a batalha dela é tão grande, e dos pais também, porque tadinha da Jaine, ela luta para fazer um concurso aí, para entrar numa faculdade, para não poder pagar, irmãos, é muito caro a faculdade, porque ela conhece, e nós sabemos da realidade dessa família. É uma luta, irmãos, vocês sabem. Nenete teve que abrir mão aí de ficar na mercearia para trabalhar fora, trabalhar com faxina, e ela não tem vergonha de dizer isso, uma serva do Senhor, não é verdade? A gente passa ali em frente onde ela trabalha, ela está lá limpando e tal, e eu fico olhando, falei, meu Deus, que orgulho que eu tenho de ver uma mulher de família lutando para colocar um pouco mais dentro de casa. E eu vejo a luta dela pela faculdade da gente. E você tem que honrar seus pais. Você tem que honrar os seus pais, como você já tem feito. Mas quando você ficar rica, que eu sei que vai ficar, tá ligado? Tem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que cuidar dos seus pais, cuidar deles mesmo. Segundo, tem que cuidar de mim. Eu não vou perder essa bênção também não. De vez em quando eu levo para o trago da faculdade. Então, lembra do ministro de música. Família, o ministro de música está crescendo, você tem que abençoar. Mas olha para os seus pais, exemplos de vida, exemplos de família, exemplos de casais. 25 anos de vitória. É uma vitória muito grande, você precisa reconhecer. E Jaine falou assim, meu Deus, o que eu vou falar? Eu falei, não fale nada. Vem para cá para cima, abre o seu coração. São sentimentos, irmãos. Eu não sei como você tem recebido dentro da sua casa, quando seus pais fizeram 25 anos de casado. Você chegou a lembrar disso? Você chegou a lembrar pelo menos de dar um presente? O meu pai e minha mãe fizeram 33 anos de casado. Eu não lembro um dia de eu dar um presente para eles. Não me lembro, irmãos, mas queria ter esse conhecimento que eu estou tendo hoje, que eu estou aprendendo isso dentro da igreja. Essas coisas a gente aprende na igreja.
Essas coisas a gente aprende na casa do Senhor. São coisas que não se aprende por aí não. A escola não vai te ensinar isso não, irmãos. Nem a escola te ensina isso, a igreja que ensina. E eu não lembro o dia que eu cheguei para os meus pais e falei: parabéns pelo aniversário de casamento de vocês. Minha mãe, os irmãos já sabem, já faleceu. Meu pai vai completar agora 66 anos. E a única coisa que eu faço é lembrar do seu aniversário. Mas cada ano que passa que seus pais fazem aniversário de casamento é uma vitória, irmãos. Só eles podem contar a história. Só eles. E muitos filhos que estão aqui não valorizam a luta dos pais. Não somente para cuidar do casamento, tá? Não é isso não, irmãos. É além. É para cuidar dos filhos, para lutar, para botar numa boa escola, para não se contaminar com o mundo. São lutas. Aqui está a irmã Deia. Não é só cuidar dos filhos, do neto também, que para nós é o segundo filho. Eu acho até que é o primeiro, que a gente passa a amar mais do que os filhos, é verdade. Mas valorize o seu casamento, valorize a sua família, cuide um dos outros, irmãos, porque no final de toda a história é a mesma. Amigos se vão, até alguns parentes também se vão. No final, no choro, do lado do caixãozinho ali, sabe o que acontece? Só fica quem ama. É o esposo ou a esposa, é o filho. E tem filhos que valorizam mais as amizades do que os pais. E nessa manhã, gente, você precisa entender que seus pais é o tesouro maior que você tem aqui na terra, depois da sua salvação. É o maior tesouro que você tem. E o maior presente que eles puderam te dar, eles já deram, que é te levar para a casa do Senhor, te ensinar os caminhos de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Você tem aí o texto aí, por favor? Isso, coloca aí para nós. E eu queria convidar aqui um casal que viesse aqui orar por essa família. Eu estou vendo ali que tem o irmão do Valdemir ali, tem uma turma aí, tem os parentes aí. Deus abençoe vocês. Mas eu queria aqui convidar um casal que viesse aqui à frente orar. Eu vou chamar o Serginho, vem cá aí, Edmara, vem. Vem aqui orar por esse casal. O casal também abençoados. Hoje de manhã não se preocupa não, irmãos. O momento é esse mesmo, tá? Nós reservamos para isso mesmo. E vamos trazer uma palavra mediante ao que está acontecendo nessa manhã. Queria que vocês orassem. Serginho vai estar orando pelo Valdemir, você pela nossa irmã Luzinete. Nenete, né? Verdade. Vamos orar, irmãos. Oremos. Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um privilégio de estarmos na tua casa, te honrando, ó Pai, te glorificando e exaltando o teu santo nome. Te agradecemos ainda, ó Pai, por essa bênção, ó Pai, do Valdemir, Senhor Deus, homem íntegro, homem reto, homem de Deus, Senhor Deus. Tem feito a diferença, ó Pai, na cidade, na sociedade, na tua igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, guardando, ó Pai, dirigindo, direcionando a cada dia, Senhor Deus, que ele possa ter sempre esse desejo, Pai, implantado no teu coração, de cada dia crescer e parecer-se com o Senhor, de estar fazendo a tua vontade, Senhor Deus, de estar fazendo essa diferença, de entender que foi escolhido, eleito pelo Senhor, meu Pai, para que possa, ó Pai, conduzir pessoas a Ti, Senhor Deus. Então, Pai, nós te pedimos que cada dia, Pai, que cada dia mesmo, ó Deus, Valdemir, ó Deus, possa estar, meu Pai, buscando a tua presença, ele, a Nenete, Senhor Deus, que essa família possa cada dia, meu Pai, estar crescendo, ó Pai, espiritualmente, alcançando o ápice da vida cristã, Senhor Deus, que eles possam a cada dia ser abençoados, guardados pelo Senhor. Se eles chegaram até aqui é porque o Senhor tem fortalecido, ó Pai, o Senhor tem, meu Pai, ajudado, abençoado, Senhor Deus. Te pedimos ainda pela vida da Jaine, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando, protegendo todos os dias, na sua ida e vinda, ó Pai, para estudando, Pai, que o Senhor possa estar a cada dia guardando essa família, protegendo, que o Senhor possa estar acolhendo, ó Pai, debaixo das tuas asas, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido o refúgio delas, assim como tem sido nosso também. Obrigado, Pai, porque todos os dias o Senhor tem mostrado, ó Pai, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua compaixão sobre a vida deles e sobre as nossas, Senhor Deus. Abençoe a tua igreja também, Deus. Direciona, Pai, fique conosco, ó Pai, e a oração que nós te pedimos é que o Valdemir, meu Pai, e a Nenete
possa a cada dia, Pai, a cada dia das tuas vidas, ó Pai, estar te agradecendo, te honrando, te glorificando. Ainda que eles andassem de joelho todos os dias, ainda que eles se colocassem de joelho todos os dias, ainda que eles fizessem como muitos fazem aí, meu Pai, seria pouco para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Deus. Obrigado por tudo. Essa humilde oração que o teu céu faz em nome do teu filho Jesus amado, Deus. Amém. Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta rica manhã. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo esse rico privilégio de estar na tua casa. E neste momento, ó Deus, tão especial, ó Deus, ímpar na vida, ó Deus, dos irmãos, ó Pai, que estão fazendo 25 anos de casados. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Nenete, ó Pai, serva do Senhor, ó Deus, exemplo aqui, ó Deus, na tua casa, ó Pai, serva do Senhor, ó Deus, que tem lutado ao lado do seu esposo, ó Pai, para ensinar, ó Deus, sua filha, Pai, nos caminhos do Senhor, que tem, ó Deus, se dedicado, ó Deus, nos teus caminhos, ó Pai. Eu venho te pedir neste momento, ó Pai, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre a vida dela, sobre o lar, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, livrando de todo mal, ó Pai, dando cada dia mais, ó Deus, sabedoria, ó Deus, vindo dos altos céus. Que ela seja uma serva, ó Deus, continue sendo uma serva fiel ao Senhor, ó Deus, dedicada, ó Deus, na tua casa, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, ela, seu lar, ó Deus, sua filha Jaine. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, suprindo, ó Deus, todas as necessidades, ó Pai, amparando em todos os momentos, ó Deus, cuidando e livrando, ó Deus, de todo mal, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse rico privilégio, ó Pai, de podermos estar agradecendo na tua casa, lugar, ó Deus, de oração, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque estamos aqui, ó Deus, comemorando, ó Deus, 25 anos, ó Deus, de casados deste casal, ó Pai. Casal abençoado, casal, ó Deus, que tem, ó Deus, servido ao Senhor com alegria aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor derrame, ó Deus, chuvas de bênção na vida deles e que cada dia, cada ano, eles possam, ó Deus, estar glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus, sabendo, ó Deus, que se não fosse o Senhor, ó Deus, na vida deles, ó Pai, assim como se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nada seríamos, ó Pai, e nada conseguiríamos a fazer, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que tem cuidado de nós e tem nos dado todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus, de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Cantar, irmãos, queria convidar a Jaine que viesse aqui em cima com um buquê, viesse com um buquê. Minha casa será uma casa de bênção. Cante, irmãos, comigo. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam um Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. E vocês podem cantar isso de verdade, né? Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida.
Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Queria que o casal ficasse de pé nesse momento e está recitando esse texto. Queria que o casal recitasse. Vocês conseguem falar? Tá chorando aí, Nenete? Chora à toa, pelo amor de Deus. Tô brincando, né? Não é à toa, né? No momento. Pode recitar junto no 3. Só eles dois, tá, irmão? Isso é pro casal agora. Vamos lá. Tiago, essa cabeção aí. Ih, tá filmando ali, gente, ó. A filha. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. A igreja. Bendiremos ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na nossa boca. Amém, irmãos? Esse casal pode sentar. Eu quero convidar a irmã Gisele, viesse aqui à frente, e vai estar pegando ali uma lembrança também. Essa lembrança, não falei, mas as flores foi a iniciar, né? Que trouxe para a irmã. E agora esse presente é da igreja. Também reconhecendo a vida dos irmãos tem sido bênção neste lugar. Novos sonhos, novas realizações esperam novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para vocês. Deus tem preparado coisas maravilhosas. O que Deus preparou para nós. Cante alto, família. Família pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Novo de... Isso é novo de Deus, sabia? 25 anos. É um novo de Deus que chegou para vocês.
Amém? O novo de Deus chegou. E eu não posso encerrar esse momento sem a oração, né, irmãos? E para essa oração eu convido a irmã Lúcia Borges que viesse aqui à frente, né, orar pelo casal, para a gente encerrar esse momento especial, né? É especial demais. Não só para a minha vida, eu sei que para a igreja, irmãos. É um momento de reflexão, assim, de aprendizado. A verdade é esta. É um momento de aprendizado. Aprender a viver em família. E eu quero deixar, né, para a irmã Nenete e o irmão Valdemir um versículo da palavra de Deus que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E sabemos, irmão Valdemir, irmã Nenete, que grandes coisas tem feito o Senhor por vocês. Eu tenho sempre falado isso com o irmão Valdemir. Irmão Valdemir, sinto no seu casamento as bênçãos de Deus. A gente sente, né? Pode ter lá suas coisinhas, porque todo mundo tem, mas a gente sente eles lado a lado. Que Deus possa continuar abençoando. Grandioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Deus, o Senhor sabe a alegria que invade o meu coração quando um casal está completando anos de casamento, de união conjugal, juntos dois, lado a lado, trabalhando lado a lado, firmes no Senhor, lado a lado. Deus, não pode haver alegria maior do que essa. Deus, muito obrigado pela vida do irmão Valdemir, pela vida da irmã Nenete, pela vida da Jaine, essa filha obediente também. Deus, muito obrigado que essa data, essa união conjugal, ela possa durar toda a vida, que nada e nem ninguém venha separar de casal, mas que o Senhor possa estar cada dia selando esta união, como o dia que eles casaram, Pai querido. Deus de amor, que o amor desse casal, um para com o outro, aumente mais e mais, igual o Senhor já tem concedido. Deus abençoe o seu lar, abençoe sua filha, abençoe seu negócio, seu ramo de trabalho, Nenete, seu trabalho, igual sempre tem orado, para que Deus dê força a ela e toda a sua família, ó Deus. Muito obrigado, Pai. O Senhor sabe o quanto eu tenho orado pelos casamentos, todos, união conjugal de todos, que o Senhor sabe que o inimigo, ele quer separar as famílias para fortalecer a igreja, mas há poder no sangue de Jesus, que esse casamento e demais casamentos da tua igreja seja abençoado, guardado pelo Senhor Jesus. É em nome de Jesus que oramos, agradecido, hoje, todo sempre, amém e amém. Quero nesse momento convidar o casal a sentar no seu lugar mesmo, fica à vontade. Deus abençoe Valdemir e Nenete por esse momento que vocês proporcionam para nós, irmãos. É que seu casamento também venha a ser uma bênção, assim como o casamento de Valdemir e Nenete, que tem sido exemplo para cada um de nós neste lugar. E valorizando cada dia, né, Valdemir, né, Nenete? Valorizando esse conceito maravilhoso e esse dom de Deus, essa dádiva de permanecer fiel um ao outro. Isso é dom, irmãos. Permanecer fiel é dom. É dom, porque você olhar hoje, dificilmente um casal é fiel. Dificilmente um casal é fiel 100%, sim, na integralidade. É muito difícil. Estamos vivendo momentos difíceis, conceitos totalmente fora dos padrões bíblicos a respeito de família. Mas ainda temos exemplos aqui na nossa igreja, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, e é esses exemplos que nós devemos seguir. Amados irmãos, este momento nós vamos fazer um momento ofertório, e eu quero aqui até comentar aqui com o Kelly, nos momentos de missões nós vamos fazer à noite. Tem algum anúncio para missões? Que a gente já dá alvo das classes, quer falar agora?
Então vou dar essa adiantada porque eu já estou pulando o tema de divisa ainda, então o alvo das classes precisa ser falado. Bom dia, irmãos. Só quero enfatizar o alvo das classes. Eu vou até pedir Jaine fazer os envelopes para distribuir nas classes. Das senhoras é 6.000, dos jovens casados 6.000, dos jovens e adolescentes R$3.000 e das crianças R$500. Acho que eu não esqueci, não. E dos homens R$3.000. Classe dos homens R$3.000. Tá bom? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse momento é o momento que vamos ofertar na casa do Senhor. Eu queria convidar os responsáveis por esse momento a estar aqui à frente. E quero convidar a igreja também, aqueles que nos visitam. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Tem algum visitante aqui conosco hoje? Algum visitante? Dá um tchauzinho. Tem algum visitante? Ali. Aqui, irmãos, olha para cá, ó. Dá um tchauzinho, visitante. Olha lá um montão. Olha que legal. Vamos sair do nosso lugar, vamos lá. E fica esperando a música, não. Vamos lá abraçá-los. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Vamos colocar de pé, irmãos? Isso. Em tua presença existe um lugar aconchegado a teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero, sim, descansar nos seus braços. Oh, em tua presença, Senhor. Meu prazer, em tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Não há lugar melhor para estar, né, irmãos, do que a presença de Deus. Não há lugar melhor para estar. Convido agora o irmão que esteja orando, irmão Tadeu, nosso seminarista, vem aqui à frente, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas na casa do Senhor e pelos nossos visitantes, que Deus os abençoe de uma forma grandiosa. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Queremos aqui, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem feito, ó Pai, a nossa igreja, Deus. Te agradecer, ó Pai, pelos dízimos, ofertas, ó Pai, a qual aqui foi entregue, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa continuar, ó Pai, nos abençoando, para que possamos, ó Pai, devolver aquilo que te pertence, Deus. Ó Deus, venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando esta continuidade do culto, que o Senhor possa estar, ó Pai, permanecendo, ó Pai, conosco aqui neste lugar, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, possa continuar falando nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, amém.
Você não pode sentar? Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura do verso 22 ao verso 34. E eu quero adiantar aos irmãos falando sobre perseverança. Hoje nós vamos falar sobre perseverar. E Valdemir e Nenete, vocês muito contribuíram para o sermão desta manhã. Porque, irmãos, 25 anos de casado é perseverança. Tem alguns irmãos aqui que estão há muito mais tempo de casado, é perseverança. Tem alguns aqui que estão com 1 ano de casado, é perseverança, é perseverar, é dar continuidade, é persistir, é insistir, é continuar. E nós vamos ler Mateus no capítulo 14, no verso 22, e vamos dar só uma olhada nesse texto, irmãos. Nós vamos falar alguns outros textos, nós não vamos nos prender nesse texto, mas esse texto vai nos dar a ideia, a concepção para a nossa introdução, para a nossa mensagem. E eu quero e peço aos irmãos atenção. Não venha para a igreja e se disperse em nada, irmãos. A gente perde muita coisa, a gente perde uma parte muito grande no culto quando a gente não presta atenção. Então eu convido aos irmãos a prestarem atenção naquilo que Deus quer falar e ministrar ao coração da igreja. Nós não podemos perder tempo, não é tempo de perder tempo. E eu lembro-me que um rapaz aqui, ele é um dos donos aqui da Norma aqui. E ele terminou, ele concluiu o seminário dele. E ele falou comigo o seguinte: Jim, não perca tempo no seminário. Eu falei, por quê? O seminário é ruim assim? Não é isso que eu quero dizer. Não vá para o seminário e perca tempo sem observar as aulas. Por mais que tenha professores que não tenham tanto conhecimento, mas eles vão falar algo precioso para a sua vida. Porque não é só o conhecimento, mas melhor do que o conhecimento é a vida. Aqueles homens ali, a maioria deles tem uma vida, irmãos, que é uma verdadeira pregação, é uma palavra. E eu aprendi com esse jovem aqui, da Norma, aqui, que falou comigo: Jim, se eu pudesse voltar a estudar novamente, eu voltaria, porque perdi muito tempo, porque eu sabia que era só uma aula. O que eu vou fazer em campus porque é só uma aula? Mas era aquela uma aula que ele precisava aprender para ser um pastor abençoado hoje. Era aquela única matéria que ele precisava aprender para ser um pastor abençoado hoje. E eu parei porque eu estava indo por esse mesmo caminho, irmãos. E quando a gente para andar com homens de Deus, pessoas que têm um propósito, um objetivo, nós vamos falar sobre essa questão. A gente aprende com Deus nas coisas mais simples, nas coisas mínimas da vida. Eu percebo que nós vamos lá para o Facebook, lá, e a gente sempre coloca uma palavra, sempre de um autor que tem que ter nome. Estávamos conversando sobre isso ontem, né, Júnior? A gente quer mostrar para o pessoal que a gente está lendo gente que tem nome. Eu sou um desses também, gosto de colocar lá. E o que eu tenho aprendido hoje com a vida cristã, irmãos, eu tenho aprendido com pessoas que nem nome têm. E vamos falar sobre uma pessoa aqui na Bíblia que não tem nome, que também nos ensina coisas grandiosas. Então está na hora da gente parar de perder tempo dentro da igreja e aproveitar o máximo que Deus tem para nos dar aqui. Amém? Vamos aproveitar o máximo? Então a nossa ideia hoje é perseverando contra as tempestades da vida. A ideia é de perseverar contra os dias maus que chegou. E tem chegado para muita gente os dias, irmãos, de tempestades. Os dias de chuvas intensas. O dia, irmãos, que nós achamos que vamos naufragar. Tem chegado, tem batido a porta. E digo para os irmãos: se não chegou, espere aí. A tempestade vai chegar para você. Como tem chegado para todo mundo, para qualquer um, irmãos. Não estamos imunes aos dias maus. Não estamos imunes às tempestades, às tribulações. Mas persevere. A minha palavra motivacional mesmo, mas também de coragem para o seu coração é: persevere até o fim. Até os 50 anos de casados, até os 100 anos. Tem gente que não morre tão cedo, né? Gente ruim assim mesmo. Mas que bom, né? Persevere. Perseverança. Em Mateus capítulo 14, verso 22 a 34. Acompanhe na sua leitura. Eu estarei fazendo uma leitura na versão NVI, um pouco diferente. Acompanhe na sua leitura. Esse texto não dá muita ênfase à questão de tempestade. Fala sobre ventos fortes.
Tá bom, irmãos? Os irmãos podem ter uma leitura melhor do que a minha, falar, mas que tempestade tem aí? Fala sobre ventos fortes. E a minha dedução é: ventos fortes é uma tempestade. Ventos fortes derrubam, principalmente casas que são feitas em areia. E não precisa de muita força também, não. Mas esse texto fala sobre Jesus andando sobre o mar, mas essa ideia nós não vamos trabalhar hoje. Diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, ou seja, na frente dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava consideravelmente muito distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, diz Pedro, és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O mesmo que pediu para andar sobre as águas agora está gritando: salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão e o segura e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos ler o 35 e 36. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Quero trazer à memória dos irmãos um feito maravilhoso que aconteceu na Jardim do Senhor. No ano de 2013, a nossa igreja realizou aqui uma cantata de Natal com o nome Rendemos-te Graça. Quantos aqui lembram? Levanta a mão. Rendemos-te Graças. E aquela cantata, aquele musical, trouxe à memória alguns irmãos que estavam enfermos, que passaram por um momento de enfermidade. Júnior está ali, que passou por um momento de câncer na sua vida, um momento de tempestades, um momento de luta. E nós abordamos aqui vidas, acredito, de 4 irmãos, e falamos a respeito da doença que esses irmãos passaram, mas que Deus lhe deu vitória, amém, irmãos? Mas nós fomos trabalhando aquele musical, falando também de personagens, de atletas, e um desses atletas era um corredor, era um rapaz que fazia o atletismo. O nome dele era Derek Redmond, um inglês. Aquele homem, ele corria tanto, ele era igual o Bolt de hoje. Ele corria tanto em 92, que na Olimpíadas ele já chegou lá como favorito, vai pegar a medalha de ouro em todas as competições, já era certo, por sua dinâmica, por sua forma de correr, por ser o maior homem veloz daquela época, no seu tempo, e já estava tudo certo, irmãos. Então na corrida preparatória, aquela corrida que tem anterior, aquele homem então ele dá a largada, e ele não esperava algo que aconteceu, surpreendeu todos. Ele sofreu um estiramento na coxa, e quando ele corre, ele sente essa dor que o joga no chão. Eu lembro que eu mostrei a imagem dele caindo no chão, e aquele homem então cai no chão com muita dor, gritando, sofrendo, enquanto os outros corredores vão embora, e ele, como favorito, vai ficando para trás. Aquela multidão que estava já aguardando a vitória de Derek não esperava tanta frustração. E de repente, irmãos, um homem surge da arquibancada. Ele pula dentro daquela pista de atletismo, e ele então vai em direção de Derek e pega aquele jovem e coloca aquele jovem nas costas. E ele sai então arrastando aquele jovem. Aquele homem que entrou era Jim Redmond, era o pai de Derek. Ele então coloca Derek nas costas e sai arrastando, e toda a plateia fica de pé. Então
não é mais Derek que está sozinho correndo, agora é o seu pai e todo o povo que está assistindo aquela corrida, correndo junto. Agora eles são unânimes em direção à linha de chegada. Irmãos, preste atenção. Eles concluíram a prova, amém? Mas Derek ganhou a corrida? Não ganhou a corrida, mas ele foi encorajado a prosseguir. Vai ter momentos na vida que nós não vamos ganhar a corrida. Ah, mas você está trazendo maldição para a minha vida. Não, irmãos, porque a gente quer viver uma vida só de vitória. Essa é uma verdade, mas nem sempre é vitória. Nem sempre. Nem sempre. Vai ter momentos na vida, irmãos, que nós vamos perder. Mas o importante dessa vida que nós vivemos hoje é prosseguir. Nós precisamos dar continuidade. Porque o significado de perseverar é continuar. Derek perseverou, não ganhou, mas deu continuidade, atravessou a linha de chegada, porque o seu propósito era este. Qual é o seu propósito para a sua vida? O que tem te parado? Por que você está desistindo? Por que tanta fraqueza espiritual? Por que tanto desânimo? Por que olhar para a igreja como se a igreja fosse algo ruim? Reclamamos de tudo. Por que olhamos para a nossa família e falamos: a minha família não presta, o meu filho não vale nada? Persevere, lute, sonhe alto, busque dar continuidade, persista, não no erro, agora no acerto. Quando a tempestade vem, irmãos, nós somos fracos, isso é verdade. Mas quando a tempestade vem, a gente tem alguém a recorrer. Os discípulos recorreram a Jesus. Nós também temos esse Jesus. No momento de dor, de aflição, de tempestade, Jesus está aqui, irmãos, amém? Jesus está presente. Os discípulos sabiam que Jesus não estava no barco. O texto fala que Jesus disse para eles ir à frente. Jesus, irmãos, tinha acabado de receber a notícia da decapitação de João Batista. Estava triste, mas ele continuou o seu ministério. E o texto fala logo em seguida da degolagem lá do homem, lá de João. Logo em seguida ele vai multiplicar pães e peixe. Logo em seguida ele recebe a notícia, mas continua o ministério. Ele continua, ele persiste, ele persevera. Tem um sofrendo, mas eu preciso ver quem está vivo. Eu tenho que cuidar de gente, sabe como é que é? Jesus é assim. Tem pessoas que estão aqui que perderam entes queridos e está carregando esse fardo nas costas. Querido, cuide de quem está vivo, cuide de quem está de pé. Jesus poderia parar o tempo dele agora, ir lá e consolar aquele povo que andava com João. Não, ele deu continuidade. E agora ele vai chegar perto de uma multidão que está com fome e faminto. E o discípulo fala: vamos despedir desse povo. Jesus: não, vocês vão. Eu vou fazer a obra, terminar a obra, irmãos. Eu vou terminar a obra. Jesus termina a obra como? Ele vai lá, então faz um milagre. 5 pães e 2 peixes. Reparte, sobra 7 cestos ainda. E logo após, quando Jesus despede dos discípulos, presta atenção, ele despede dos discípulos e fala: vai, porque eu ainda vou orar. E Ariovaldo Ramos, ele diz que quando Jesus ora pouco, ele ora 7 horas. Quando ele ora pouco, é 7 horas. É o mínimo que Jesus faz quando ele ora. Então eu acredito que aqueles homens, então, eles estão 7 horas sem Jesus naquele barco. Tanto que quando Jesus vai atrás deles, já não dá mais para avistar, diz o texto. Já não dá mais para avistar. E o vento começa a soprar o barco. E Jesus, então, para chegar mais rápido, ele não vai nadando. Nadar é para os fracos. Jesus vai por cima das águas. Nadar é para mim e para você. Jesus, ele vai por cima das águas. E ele, para chegar mais rápido, vai. E o intuito de Jesus, irmãos, não era ter com os discípulos. O intuito de Jesus era ter com os genezarenos. Mas ele escuta um grito de socorro. Qual tem sido o seu grito de socorro? Jesus escuta um grito. E ele olha para aquele povo de Genezaré, mas precisa salvar os discípulos. E ele então para e vai atender a necessidade daqueles que estão perecendo. Até os que estão do seu lado perecem.
Conseguem entender isso? Não somos imunes às dores e sofrimentos da vida. Ser cristão, irmãos, não nos imune às tempestades da vida. Conseguem entender isso? Os discípulos andavam. Tinha alguém mais próximo de Jesus do que os discípulos? Mas não foram imunes às tempestades. Gritaram por socorro. Lembraram que Jesus estava sempre do lado deles. A princípio não reconheceram, é um fantasma. Falei que não ia dizer o texto, mas não dá, né, irmão? Falei que não ia falar sobre o texto, mas o texto é rico, não dá para sair dele. É um fantasma. É um fantasma. E Jesus chegando próximo, fala para ele ficar tranquilo, porque era o próprio Cristo. Aí Pedro agora quer tirar onda. Quando estava sozinho, estava gritando socorro. Aí vê Jesus e fala: agora eu quero andar por cima das águas. Consegue entender isso? Tem muito crente assim. Vai lá para o mundo brincar com o mundo lá, e daqui a pouco começa a gritar socorro, Jesus. Então não brinca com o mundo. E Pedro estava gritando socorro. E Jesus foi o socorrer. Mas o intuito de Jesus era chegar do outro lado, não era salvar os discípulos. Ele faz isso porque todas as coisas estão nas suas mãos, amém, irmãos? Todo o poder está sobre ele. Ele é onipotente, né, Nete? Ele tem todo o poder, mas também é onipresente. Ao mesmo tempo que ele estava em direção a Genezaré, ele estava em direção aos discípulos. E ao mesmo tempo, irmãos, que ele está em direção aos discípulos, tantos outros lugares, ele está em direção a você. Ele está em direção a mim. Porque ele sabe aonde que o nosso coração grita por socorro. Jesus sabe aonde o nosso coração grita quando a tempestade chega. E a palavra de Jesus para nós nessa manhã é: persevere, dê continuidade. O tempo é de persistir. Por mais que os ventos sejam contrários, dê continuidade. Siga em frente. Não pare. Não é tempo de parar, Paulo. É tempo de prosseguir. Moisés, diga ao povo de Israel que marche. O tempo é de marchar, irmãos. Marchar em direção à vontade de Deus. Marchar em direção à vontade do Pai. E a gente precisa ter discernimento e entender qual vontade é do Pai para nós. Uma coisa eu sei, que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A vontade dele sempre nos traz para um lugar maravilhoso, para um lugar de paz e de consolo. Em meio a inúmeras tempestades que a vida nos oferece, que são muitas tempestades, mas em meio a essas inúmeras tempestades que a vida nos oferece, quais motivações nos levam a perseverar? A pergunta é: em meio a inúmeras tempestades que a vida nos oferece, quais são as motivações que nos levam a ter uma vida de perseverança? Eu separei aqui. Primeiro, precisamos entender que a última palavra sempre será de Deus. Tem gente sofrendo, irmãos. E como tem? Tem muita gente sofrendo. Se nós ficarmos olhando só para a nossa vida, a gente vai ser um ignorante. Nós vamos ser ignorantes. Olha para o lado. Olha para frente, olha para trás. Tem muita gente sofrendo no nosso meio. Mas muita gente. Pessoas que ouviram palavras, que foram magoadas. Palavras que feriram. Porque as palavras, irmãos, elas podem abençoar, mas a palavra também mata. O próprio Jesus vai dizer isso mais à frente. Que o que contamina não é o que entra pela boca. O que contamina é o que sai. Palavras que matam, que contaminam, que ferem. Mas nós precisamos entender que a última palavra de quem é, irmãos? De quem é, irmãos? De Deus. Não fica recebendo palavras de maldição, palavras disso, daquilo. É Jesus. É o único que tem a palavra ideal para a sua vida. A única palavra é dele. A gente aprende isso na Bíblia. Em Marcos capítulo 5, 22 a 34, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Eu acho que esse texto está até aqui digitado, não sei se vai dar para ler. Está ali, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste.
porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Ora, irmãos, esse texto é conhecido, o pastor pregou aqui, deve ter uma semana e meia. Os irmãos têm um conhecimento claro desse texto. Essa menina, ela tinha aproximadamente, são cálculos, irmãos, de algumas pesquisas, ela tinha aproximadamente entre 23 a 24 anos de idade. E como que a gente sabe disso? Porque naquela época, as meninas, mulheres judias, ela entrava no período menstrual com seus 12 anos de idade. Quantos anos essa mulher sofria, irmãos, do fluxo de sangue? 12 anos. Provavelmente ela tinha de 23 a 24, 25 anos. Era essa a idade dela, uma menina que já estava pronta para se casar, porque era a idade das mulheres judias se casarem. A gente às vezes lê o texto e não tem noção do que está acontecendo. A gente só olha essa mulher se arrastando no chão e tocando nas vestes de Jesus. Tem muita coisa por detrás, irmãos. A história é muito mais profunda, o assunto é muito mais profundo. Essa mulher, irmãos, ela está 12 anos dentro de um arraial, separada da família, separada do povo. Olha, irmãos, que bênção que é você poder estar sentado do lado de alguém que você ama. Olha para o lado aí, dá uma olhadinha. Tem gente abraçada. Aquela mulher não podia viver assim, porque ela era uma mulher impura. Para o povo, aquela mulher era uma mulher impura. Uma mulher que não podia viver em comunidade, você está entendendo? A mulher que não podia ter uma vida social. Ela era considerada uma menina suja. Por conta disso, vivia afastada no arraial, preparado para pessoas como ela, leprosos e tantos outros. Porque se ela se misturasse, ela estava cometendo um crime contra a saúde pública. Poderia ser tão presa quanto apedrejada, se tivesse um contato com aqueles que não tivessem nenhuma doença. Essa menina está sofrendo. Ouviu palavras, Tiago, que machucaram seu coração, que o feriram. Talvez no início da sua doença, a sua mãe deve ter levado ao médico, e o médico viu que aquilo estava prolongando. As meninas da sua idade tinham seus períodos, e logo cessavam o normal, 4, 5 dias, irmão. Mas aquela menina não, aquilo era todos os dias, não se acabava. Todos os dias, se tornando uma hemorragia. O texto fala sobre isso. Agora ela tem que ser tratada e separada porque ela se tornou imunda. Talvez presa dentro desse arraial, ela não tenha ouvido tanto falar de Jesus. Provavelmente ela ouviu, mas não tanto quanto os outros. Não tenha visto, Júnior, os milagres que Jesus realizou. Talvez ouviu. Porque quando ela encontra e quando ela fica sabendo que Jesus vai passar próximo ao arraial, irmão, Jesus passou próximo ali ao arraial. Ela não estava passeando na cidade, ela não podia. Ela ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. Ela deve ter, irmão, provavelmente, eu quero trazer os irmãos para a ideia, tem que pensar no texto. Pensar no texto. Eu estou 12 anos nessa vida. Poxa, vai passar alguém aqui que eu sei que cura qualquer tipo de enfermidade. Você consegue entender isso, irmãos? Pois os irmãos não falam assim: poxa, mas tirar onde na Bíblia, irmãos? É exegese, é buscar profundo mais do texto. Aquela mulher provavelmente ouviu falar: vai passar aqui aquele que cura todo tipo de enfermidade, que expulsa todo tipo de demônio, que cura e ressuscita os mortos. Será que eu sou indiferente para que isso possa acontecer em mim? Irmãos, aquela mulher vai enfrentar uma multidão, coisa que nenhuma mulher poderia fazer. Ela vai enfrentar a sua maior dificuldade. Sabe o que isso significa? Perseverança. E quando a gente persevera, irmãos, a gente não olha mais para as dificuldades.
A gente vai em busca do sonho. A gente vai em busca do melhor. A gente vai em busca do impossível. E aquela mulher então ela vai se lançar diante do mestre, tocar na orla dele. E Jesus sente um toque especial. Ele vai dizer aos discípulos: alguém me tocou. E aqueles discípulos então falam: mestre, nós estamos envolvidos com tanta gente, o Senhor vai falar quem ele tocou? Provavelmente alguém tocou no Senhor, isso é certo. Não, o toque é diferente. Não é o toque desse povo que está atrás de comida, não. Não é o toque desse povo aí que está atrás de cura e rapar fora, não é isso não. É alguém que me tocou, não foi com as mãos, alguém que me tocou com o coração, alguém que me tocou com a sinceridade, e de mim saiu virtude. E eu lembro quando o pastor pregou aqui, muito lindo aquilo que ele falou, que aquele toque saiu de Jesus virtude. Ele dizendo que a virtude vem da palavra dunamis, que é dinamite. E o coração de Jesus automaticamente explodiu de alegria por um toque especial. Aquela mulher poderia ter desistido, irmãos. 12 anos, cansada. E irmãos, para a mulher judia, presta atenção nisso. Para a mulher judia, isso aqui é história. Para a mulher judia, uma mulher que não tem filhos era considerada amaldiçoada. Para os irmãos terem noção, 1 Samuel capítulo 1 verso 15. Ana não podia ter filho. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada. É o caso dessa menina. A gente vê o texto de longe. Quando a gente chega perto, a gente enxerga coisas maravilhosas. Para a mulher judia que não pudesse ter filho, se ela fosse casada, ela tinha que agora emprestar o marido, para que o marido pudesse ter filho com a concubina. Ela emprestava o marido para que o marido traísse ela. Olha a situação dessa mulher. Para a mulher judia daquela época, ter um filho era a esperança de gerar o Messias. Olha só, irmãos. Ter um filho era a esperança de gerar o Messias, porque era a profecia de Isaías. Era a profecia de Isaías. E conceberá e dará à luz um filho. Era a profecia de Isaías para quem? Para as mulheres judias. Essa menina então estava fora dessa profecia. Olha quanta tristeza no coração de uma só menina, de uma só mulher. Mas sabe o que leva ela a perseverar? Sabe o que, irmã Magali? É entender que a última palavra é de Deus. Tudo estava contrário, nada favorável. Mas enquanto Jesus não disse a ela: filha, a tua fé te salvou, a última palavra vem de Deus, irmãos. E quando a última palavra vem de Deus, sabe como Deus transforma a nossa vida? Transforma a vida de tribulação em paz. Porque Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aquela mulher não tinha paz. A vida dela era uma vida, irmãos, atribulada, em tempestades, com seus sonhos todos eles cancelados, para uma mulher judia. Mas a última palavra veio da boca de Jesus. E quando a palavra vem da boca de Jesus, o milagre acontece. Só que a gente precisa acreditar nisso, irmão. Os milagres de Jesus não foram anulados, eles ainda existem até hoje. Assim também como uma vida de renúncia, assim também como uma vida de santidade, que precisam viver em paralelos. Porque há muitas igrejas querendo dar só o milagre. Busque a santidade de Deus e você virá o milagre. Essa menina então ela buscou o único que poderia dar a ela a última palavra. E a gente precisa entender nesta manhã que a última palavra, ela sempre sairá da boca de Deus. Em meio a inúmeras tempestades que a vida nos oferece, quais motivações podem nos levar à perseverança? Primeiro, nós aprendemos que é entender que a última palavra vem de Deus. Segundo,
ter metas e objetivos concretos na vida. Essa imagem ali é de um escurinho, sabe como é que é, né? Os escurinhos sempre são prejudicados, né? Mas é aquele rapaz corredor, aquele Bolt, né? Não sei o nome dele, primeiro nome. Ele corre muito, aquele homem é diferente, não é verdade? E eu ia trazer uma lâmpada aqui de hoje, mas esqueci de pegar a lâmpada, mas não ia fazer muito efeito não, por causa do horário. Eu precisava usar ela à noite. Mas vamos ler o texto que está em Filipenses 3, de 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Há muitas pessoas, eu já falei, em meio às tempestades. Há muita gente em meio às lutas da vida. E essas pessoas simplesmente elas param. Não tem força. Tem pessoas que entrou na primeira crise do casamento já querem separar. Tem pessoas que foi na faculdade, não conseguiu fiéis, já querem parar. Tem mulheres aqui, tem casais que tentaram o primeiro filho. O filho não geraram filho, o filho faleceu e já querem parar. Não querem ter mais uma. Não, vamos nos frustrar mais uma vez. Tem relacionamento aqui que começa, não dura uma semana. Tem pessoas que buscam um melhor emprego e não conseguem um bom emprego e desistem. Vou pegar qualquer coisa. Há muitas pessoas, irmãos, vivendo tempestades e tempestades de grandes tribulações. Há pessoas que ficam doentes e já querem se entregar, né? Exemplo, né? Pensa. Chegou lá a tempestade da doença, bateu lá o câncer, tanto outras doenças, né, irmão? Estou falando do câncer porque é uma doença mais atual, que tem trazido aí muita tristeza para o nosso povo. E eu oro a Deus que os cientistas, eles descobrem isso o mais rápido possível. Mas tem pessoas que caem muito fácil, param muito fácil, desistem com uma facilidade muito grande. Elas não dão continuidade. Eu tive um amigo chamado Jefferson, morador da Limeira, Fragoso, 29 anos de idade, 29 anos de idade. Simplesmente se enforcou, simplesmente, Júlio, não tinha nada assim, simplesmente se enforcou. Aqui em São Fidélis também, há pouco tempo, um jovem deu um tiro na boca, por conta de um relacionamento. E o namoro. As pessoas estão dando fim à vida porque não sabem o que querem dela. As pessoas estão parando porque não tem um propósito, um objetivo, não tem metas. Pode voltar no tema. E quando a gente não tem objetivos, irmãos, para a vida, para nós, ela cessa. A nossa vida precisa ter objetivos e eles têm que ser concretos. Porque tem muitas pessoas que têm até objetivos, têm até metas, mas são abstratos, eles se dissolvem, eles se diluem muito rápido. É aquilo que eu falei do relacionamento. Que a gente olha e já estou apaixonado, amor à primeira vista. Não, não é assim não. Não é assim que funciona não. Chega lá na frente, é uma frustração danada, é uma dor. Ah, tô doente, irmão. Quando eu descobri que tinha um distúrbiozinho no coração, no início eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Como eu disse, né, Nete? Quem é ruim dura muito tempo. Ah, graças a Deus, eu sou ruim demais. Aí descobri que tinha um distúrbiozinho no coração. Aí comprei os remédios lá. Antes de ir no médico eu estava tomando captopril. Todo mundo tomava, né? Aquele Maria vai com as outras, já viu? Aí falaram, não, procura um cardiologista, rapaz. Fui lá, o médico falou assim, você é hipertenso, não tem nada aí não, isso aí não vai te matar não, você fica tranquilo. Vai por aqui, vai por ali e tal, faz tudo que ele mandou fazer, eu não faço até hoje. Mas essa doença não podia me derrubar, irmãos. Mas que balançou, balançou. Tem doenças que balançam. Tem casamentos que balançam. Tem. Vocês que são empresários, que tem hora que dá vontade de parar, né? Tem hora que dá vontade de parar. Vocês têm loja. Quantos inadimplentes? E crente ainda, nossa.
Aí tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir. A gente precisa ter metas e objetivos. Olha para cima aí, está vendo essa lâmpada aí? Pode olhar, está vendo essas lâmpadas? Chega à noite, se não acender, a gente fica tudo na escuridão, não é verdade? Mas para essas lâmpadas existirem, alguém teve que ter metas e objetivos concretos. Para que essas lâmpadas, tanto essas quanto as da nossa casa, existir para nos dar a clareza das coisas, para que elas existissem, alguém teve que ter metas e objetivos. Os irmãos sabem quem foi o inventor da lâmpada, não sabe? Quem? Quem? Fala aí. Você tá aí, velho. Você pode fazer carinho de sua esposa para eu. Thomas Edison. Isso. Eu pensei que a Isara estava falando Thomas Edison, ela estava mastigando chiclete. Ó. Eu estou pensando que ela está falando Thomas Edison, ela está assim, ó. É mentira, né? Falou mentira. Falou assim. Thomas Edison, irmãos, foi o inventor da lâmpada. Mas os irmãos acham que ele fez a lâmpada como? Bolou lá e fez lá a sua maquininha e tal, fez a primeira lâmpada e tum, e haja luz e houve luz. Não. Ele fez a primeira lâmpada e não deu certo. Aí ele foi fazer a segunda lâmpada. E ele fez a segunda lâmpada, irmãos. Louvado seja Deus, e não deu certo. E ele fez a terceira lâmpada. Eu falei, agora vai. E não deu certo. E Thomas Edison, então, ele começou a fazer lâmpadas. E quando chegou no número de 1043 lâmpadas, acendeu. Amém, irmãos? Hoje nós somos beneficiados da energia, da luz, da lâmpada, por um homem que não desistiu. Teve metas e objetivos concretos. Ele sabia o que queria da vida. Agora eu pergunto para você, você sabe o que você quer da sua vida? Você tem metas para a sua vida? Você tem objetivos e objetivos concretos? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde Deus quer te levar? Você sabe onde Jesus quer te carregar? Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Porque as coisas só vão acontecer de acordo, irmãos, com os nossos pensamentos e as nossas ideias e propósitos. Precisamos ter metas, sim. Precisamos ter metas dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro da nossa faculdade. A Alessandra estava comentando comigo, Alessandra, Júnior, e a Alessandra também, é diferente, está vendo as coisas? Você estava comentando da incredulidade na sua faculdade. E a Alessandra está falando que na faculdade dela tem cultos. E nós estamos cercados. Tem um texto em Hebreus que fala que nós estamos cercados de testemunhos. Mas por mais que não tenha um culto lá, você precisa persistir. Assim quanto os outros irmãos, não é compartilhar dos manjares da mesa, mas é persistir, é dar continuidade e perseverar até o fim, tendo metas e objetivos para a vida. Em meio a inúmeras tempestades que a vida nos oferece, quais motivações podem nos levar à perseverança? Essa motivação é muito importante. Nós precisamos ter paciência, porque tem coisas que só acontecem devagar. E tem muitas pessoas que estão buscando resultados instantâneos. Tem gente que está buscando resultado instantâneo. Eu vou orar e Deus vai fazer, na hora vai acontecer. Não vai não, irmão. Tem paciência. Tem paciência. A gente quer um Deus ligeirinho do nosso lado. Não é verdade? Tudo que peço, Ele vai me dar. E é isso que o texto vai dizer. Tiago 5, verso 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Conta-se que, eu acho que eu já contei essa ilustração aqui, que o bambu chinês, ele quando é plantado, ele para dar o broto, ele leva 4 anos. Ora, irmãos, eu vou plantar alguma coisa, uma planta lá. 4 anos vai aparecer o brotinho na terra. Sofrimento. Mas interessante que depois de 4 anos, do 4º ano para o 5º, ele já cresce sem precedentes. Ele vai embora, e chega a 24, 25 metros de altura. Mas o interessante é o que esses 4 anos faz esse bambu chinês na terra.
ele cria raízes profundas. Ele leva 4 anos para crescer para baixo. Porque ele vai crescer depois, irmãos, tão alto, se ele não tiver raízes profundas, ele não fica de pé. E o que eu quero dizer com isso? Criem raízes na vida conjugal. Criem raízes na vida espiritual. A nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida financeira, pessoal, profissional, não pode ser instantânea, irmãos. Porque vai chegar as tempestades e vai jogar tudo no chão. Cria raízes profundas. Talvez o pessoal olhe para a gente e não vê nada demais. Calma, nós estamos criando raízes. Logo, logo brotará. É só cair a chuva e molhar a terra. A gente precisa entender, irmãos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus não é um Jesus instantâneo, como eu disse. Mas o que Ele quer de nós nesta manhã é que criamos raízes. Porque os dias maus vão chegar, irmãos. A tempestade, eu falei, vai bater na porta. E quem não tiver as raízes profundas, vai tombar. Vamos ser um bambu chinês, irmão. Não importa o que esteja aparecendo, os meus galhos, os meus ramos. O que importa é que eu estou criando firmeza, estrutura, base. Estou criando solidez. Para que a minha vida espiritual não seja um farelo. Farelo de pão. Você põe em frente ao ventilador e vai-se embora. Tem muita gente entrando e saindo da igreja, porque não criaram raízes com Deus. Tem muita gente casando e se desfazendo no casamento, porque não criaram raízes no relacionamento. Tem muitos pais e mães. Não é para se assustar não, irmão. É uma verdade. Talvez não seja aqui em São Fidélis, mas no Rio tem muito isso. Que ao gerar o filho, dão um filho para os outros. Alguns até jogam no lixo. Não criaram raízes familiares. E o Lourenço está ali chorando. Família que está criando raízes, levando o filho para a casa do Senhor. Isso é criar raízes, irmãos. Eu quero ir para o final, já deu o horário. Em meio a inúmeras tempestades que a vida nos oferece, quais motivações podem nos levar à perseverança? Por último, oração. Pois Deus procura homens de joelhos dobrados. Estávamos comentando ontem, Amaral, Júnior e eu, a respeito do texto que Jesus fala sobre o rico e a entrada dele no céu, comparando a um camelo sua entrada no buraco da agulha, a dificuldade. Mas quando a gente lê aquele texto, a gente vê o rico em condições financeiras, na verdade. Mas não é isso que o texto está falando, não. O texto fala sobre aquilo que você tornou rico no seu coração. O que é rico ao nosso coração? Aquilo que tem mais valor do que o próprio Deus. São as riquezas que nós acumulamos no coração. O que tem sido mais rico do que Jesus para você, querido? Essa riqueza que Jesus fala, que dificilmente nos levará para o céu. O texto diz, irmãos, que não tem como adorar dois senhores. Ou vai adorar um mais do que o outro. E quando aquele texto relata o camelo entrando no buraco da agulha, alguns teólogos dizem que o buraco da agulha era uma casa com 2 portas. Uma porta era comprida como se fosse uma agulha. E o maior animal daquela época era o camelo. E o camelo passava pelaquela porta que tinha o nome de agulha. Mas ele levava os mantimentos do lar, a compra. Que a gente leva hoje no nosso carro, ou o mercado entrega em casa. O camelo é que levava. E era muito pesado, então o dono ia à frente e o camelo vinha trazendo aquele mantimento. Passava normalmente pelo buraco da agulha, mas lá na frente tinha uma porta menor. Aquela porta era só para os donos da casa. E para o camelo atravessar aquela porta, ele tinha que se ajoelhar. Jesus está dizendo o que nesse texto? Você que tem uma riqueza no seu coração,
essa riqueza está sendo maior do que o Jesus se prostre diante dele. Porque ele procura homens de joelhos dobrados. Eu e a Alessandra, nós estamos com um compromisso com Deus magnífico. E está dando certo, irmão. Já lemos o livro de Mateus, amém, né, Alessandra? Conseguimos ler o livro de Mateus todos. Nosso compromisso é ler a Bíblia todos os dias. Estamos agora fazendo o estudo de Mateus. Lemos 3 capítulos por dia e fazemos uma pesquisa naquele texto. Por isso que eu estou pregando em Mateus e estou com uma sequência de sermão em Mateus. Uma sequência de sermão em Mateus. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E Deus tem preciosidade para nós a partir da sua palavra. E eu te desafio, igreja, nesta manhã, a pegar um compromisso com Deus de orar mais. A igreja precisa orar, irmãos. Porque não tem como perseverar se os joelhos não estiverem no chão. Você vai lutar, você vai fazer as coisas, mas se você não se prostrar em ato de adoração, toda a sua ação de perseverança passará e você não terá resultado positivo. Eu joguei esse tópico por último, mas eu queria iniciá-lo com ele, porque para que os outros tópicos aconteçam, esse precisa ser a realidade primária. Porque tudo se inicia a partir da oração. Tudo se dá início a partir da oração. O começo de toda a história começa a partir da oração. Assim como a nossa vida, não sei quanto a sua, a minha vida é fruto de oração. A minha vida espiritual foi o fruto de oração. 10 anos que minha mãe orava por mim. Perseverança. Você está orando pelo seu casamento? Talvez não. Aí você vai falar, sabe o quê? Por isso, está dando tudo errado. Ora. Mas não tem mais não. O erro começou a partir de nós. Aprendemos oração dentro da igreja, mas não praticamos. Persevere em oração, porque são esses tais que Deus procura. Sai daqui nessa manhã entendendo que nenhuma palavra tem poder maior do que a palavra de Deus. Por isso, a última palavra vem da boca dele. Entenda que você precisa ter metas e objetivos concretos para a vida. Tenha paciência, pois há coisas que vão acontecer bem devagar. E orem, porque é dos tais que Deus procura. Quer perseverar na vida? Siga esses 4 passos. Inverta em eles. Inicie pela oração, que Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus trará à sua memória coisas maravilhosas, talvez perdidas no tempo. Deus vai te fazer lembrar de momentos maravilhosos com sua esposa, com seu esposo. Talvez nos últimos dias a gente só tem brigado, falado coisas que machucassem o coração. Como eu disse, palavras ferem, algumas até matam. Reveja os seus conceitos, busque uma perseverança dentro do seu lar, lute mais pelos seus filhos, pela reconciliação. Porém, o mais precioso de tudo, persevere na vida espiritual. Persevere em lutar por uma vida de santidade. Persevere em ter um relacionamento com Jesus ainda mais profundo do que você já tem. Eu quero te convidar a orar. A quem pode dobrar os seus joelhos, nós vamos orar de joelhos. Aqueles que podem, irmãos. Agora o meu pedido é: como está o seu casamento? Está meio roda gigante? Está lá em cima, está lá embaixo, está meio chove no molha? Ore pelo seu casamento. Como é que está a sua vida com os seus filhos? Não tem relação mais, né? Não tem mais aquele contato. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu compromisso com o Pai? Ore pelo seu compromisso. Ore pelo seu relacionamento. Ore pela sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, porque é uma bênção de Deus
Porque se estivermos com a vida espiritual, irmãos, estabilizada, a nossa vida conjugal vai ser uma bênção. Se estivermos com a vida espiritual estabilizada, a nossa vida com a nossa família será uma bênção. Se tivermos com a nossa vida espiritual estabilizada, todos que estão do nosso lado, ao nosso redor, serão impactados pela presença de Deus. Fecha seus olhos. Deus, nós te rogamos nesta manhã, Pai, porque entendemos a sua palavra, entendemos que precisamos perseverar, entendemos que precisamos, Pai querido, dar continuidade, persistir, não desistir em meio às tempestades. Assim como os discípulos gritaram por socorro, automaticamente eles receberam Jesus. Pai querido, se nós que estamos aqui também gritando por socorro por momentos difíceis da nossa vida, louvado seja Deus, temos Jesus para nos socorrer, Jesus para nos dizer tenha bom ânimo, Jesus para dizer eu estou contigo. Nos ensina a ter metas, Pai, na nossa vida, nos ensina a termos objetivos, a termos paciência, nos ensine a buscar o Senhor em oração, nos ensine a entender que a última palavra só pode vir do Senhor. Queremos, Pai querido, aprender contigo cada dia mais, a ter uma vida de perseverança, porque as lutas, elas estão sempre ao nosso lado, as dificuldades sempre vão estar presentes, as dores, as perdas, mas Pai, nos ensine a perseverar, nos ensine a dar continuidade, a olhar a vida de uma forma diferente, olhar a vida com perspectivas do Senhor para o nosso coração, olhar para a vida, mas primeiro olhar para o céu, saber que temos um Deus para cuidar de cada um de nós, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, as enfermidades que nos assolam, os nossos entes queridos, Pai querido, que estão com enfermidades profundas, assim como a avó da Alessandra, que está internada com derrame. Pai querido, cuide da tua serva, porque é uma serva do Senhor. Tantos outros irmãos que temos na igreja, que têm suas dificuldades físicas, Senhor, mas nos ensine a perseverar, nos ensine a mostrar para os irmãos que a perseverança nos ajuda a dar continuidade, a mostrar que a vida, Pai querido, ela tem valor, ela tem sentido, e quando o Senhor faz parte da nossa vida, até mesmo na morte, ela faz diferença. Quando temos o Senhor na nossa vida, nem a morte nos tira a alegria de saber que somos filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Nos leve para casa em paz, nos dê um domingo abençoador na sua presença. Essa oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, e que Deus possa fazer da sua palavra uma realidade para cada um de nós. O culto está encerrado. Temos o ensaio da cantata aqui, irmão.